Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Romualdo falando aqui, e é um prazer estar aqui com vocês novamente nesse grupo abençoado e maravilhoso. E como sempre, eu gostaria de iniciar esse bate-papo com uma história. Existe uma tribo indígena na Amazônia que tem um ritual muito peculiar. Toda vez que alguém está doente, gravemente doente, os anciões levam essa pessoa até uma beira de um rio e faz a seguinte pergunta: você quer ser curado ou você quer continuar doente? Parece óbvio, né? Claro que a pessoa deseja ser curada. Só que aí inicia o teste. E os anciões indagam: se você quer ser curada, você vai ter que atravessar esse rio sozinho à noite, com a correnteza, com medo, com dor, mas se você atravessar do outro lado, você receberá e terá a cura. E aí nós percebemos que a pessoa precisa decidir rápido. E sabe o que acontece? Metade das pessoas não atravessam. E não é porque o rio é grande, não é porque está de noite, não é por causa da correnteza. E também não é porque a cura não está ali, a doença, né? Não está ali latejando e não existe a cura do outro lado. Mas é porque a dor de ficar doente acabou ficando menor que o medo dela atravessar. E essa história é exatamente sobre você. Essa semana que passou, eu conversei com tantas pessoas incríveis, tantas histórias legais, porém, contudo, entretanto, todavia, a maioria ainda se queixa de frustrações, dores emocionais, dores físicas. E eu sei que tem pessoas aqui no grupo, como já vieram conversar comigo no PV, que não está assim, né? Que não está doente, não está enfermo. Só que lá no fundo, eu percebo que existe uma mágoa gerada por frustrações, devido essa longa jornada de espera, né. E existe algo que precisa, de fato, ser consertado, algo que precisa ser treinado nas emoções. Porque quando vocês receberem, e isso é um fato, as coisas estão maravilhosamente bem, vocês não venham o quê? Perder esses valores. E é disso que eu preciso falar com vocês hoje. Vocês sabem que a neurociência descobriu, recentemente, né, não tão recentemente assim, né, mas ela é nova, né, esse campo de descoberta não é tão antigo, né. Descobriu que existe uma parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal, que é responsável pela razão do planejamento, do futuro. E a outra parte, que é chamada de sistema límbico, que é a parte da emoção, do medo e da dor. Sabe o que acontece quando você está ferido emocionalmente? O sistema límbico, ele literalmente sequestra o córtex pré-frontal. Traduzindo, a sua dor, ela é ela impede você de tomar decisões racionais, ela é impedida, né? Fazendo com que vocês, às vezes, fazem aquela famosa frase, né? Puxa vida, fiz e não pensei, depois vem o arrependimento. E muitas das vezes nós ficamos paralisados, né? Porque todos aqui queremos receber, né? Nós queremos uma vida melhor para nós, para nossa família. Nós queremos ajudar pessoas, amigos, queremos fazer projetos sociais. Só que a nossa emoção, ela não deixa a nossa razão funcionar. E aí, muitas das vezes, as pessoas criam objeções, né? O mundo está em guerra, para onde se olha vê doença, para onde se olha vê desgraça, e essas operações nunca saem, nunca acontece, pede, só pede, pede, promete, tal, tal. E aí o que acontece? O medo, ele vem multiplicado às vezes, disfarçado de razão. E sabe o que é o pior de tudo isso? É esse medo é o que vai fazer muitas pessoas perder o dinheiro quando
receber. Algumas nem vão receber de fato, tá, pessoal? E deixa eu te falar uma coisa muito interessante, muito legal sobre a física quântica. Ela existe um princípio na física quântica chamado colapso da função de onda, né? E o que que isso significa? Significa que antes de você decidir, existem múltiplas realidades possíveis. Existe um você rico, um você pobre, um você preparado, um você despreparado, um você curado, um você doente. E todas essas realidades, elas existem em grande potencial. E sabe o que colapsa essa realidade? O que que faz isso colapsar? É exatamente a sua decisão. Quando você decide, você colapsa uma realidade. Quando você não decide, você também colapsou uma realidade, que é a realidade do não. Então eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou falar daqui para frente. Não tomar uma decisão já é uma decisão. E muitas das vezes nós decidimos ficar aonde estamos. É o que eu falei lá atrás nos áudios anteriores. Nunca cobre aquilo que você não tem para oferecer. Nunca. Antes de entrar nessas operações, pessoal, todos aqui tinham uma profissão, tinham sonhos, tinham uma visão. Concorda comigo? Eu tinha um sonho de me tornar um palestrante renomado no Brasil. Eu lembro que antes de entrar nessas operações, eu estava concluindo meu curso de coaching e estava iniciando meu curso de programação neurolinguística, né? E a minha visão era realmente transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a se reconectar consigo mesmo e, principalmente, a ter uma vida plena, uma vida que ela mereça viver. O fato é que muitos de nós paralisamos, e isso não faz nenhum sentido. Ou seja, nós não devemos paralisar por conta daquilo que ainda não recebemos. E o que eu mais escutei nessa semana foram pessoas se queixando de ter parado, de investir no conhecimento, parar de investir em conhecimento, pessoal, eu vou cortar aqui meu raciocínio, é a mesma coisa que tomar um remédio que te mata lentamente. Isso não existe, não faz sentido nenhum isso daí, né? Então, e principalmente parar, seja por qualquer motivo, porque você não tem isso em mãos. Eu escutei cada história que daria um filme bem legal, tá? Um filme bem legal no sentido assim, seria uma mistura de suspense com comédia e terror ao mesmo tempo. É os três gêneros num só, tá? Aquilo que eu falei para vocês dos áudios anteriores, eu vou voltar a repetir porque às vezes a gente esquece. Existe uma estatística que fala e afirma que mais de 70% das pessoas que ganharam loteria perdeu tudo em 5 anos. E agora eu faço uma pergunta exclusiva para você que está me escutando nesse momento. Por que que você acha ou acredita que, estando desse jeito que está atualmente, você seria capaz de administrar esses valores vultuosos? Ou seja lá o valor que você às vezes não está acostumado a receber. Eu vi, pessoal, novamente, eu vi, né, e li, né, pessoas ali narrando, contando sonhos e projetos maravilhosos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir isso. O que que você acha desse projeto, né? Mas quando se trata da pessoa em si, eu percebi que ela estava completamente destruída emocionalmente, estava muito frustrada. E aqueles que estudam a mente humana, assim como eu, nós usamos algumas estratégias para poder conhecer realmente onde a pessoa está atualmente na sua psique. E algumas, claro que não são todas, obviamente, expressaram uma tristeza muito profunda. E isso me assustou bastante. Essa semana eu até fiquei pensativo sobre isso, né? De escutar a história de outras pessoas. É como você, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem simples. Você saiu da sua casa, você vê teu filho saudável, você vê teu marido saudável, você está saudável, você frequenta
a tua igreja, frequenta, né, seus pais, tudo mais. Beleza, joia. Uma vida normal, tranquila, né? Não vamos criar aqui uma realidade que não é para todos, né? E de repente você olha para o teu marido e fala assim, ó, vamos visitar o Hospital do Câncer? Vamos. E você chega lá e você vê um monte de pessoas sofrendo. Pessoas que estão com 5 meses de vida, 9 meses de vida, né, para morrer, né? Quando eu falo de vida, ela tem só 9 meses para viver, tá, pessoal? Ela tem só 9 meses de vida, né? Então, assim, crianças, né, da idade dos nossos filhos, né, com doença grave dessa, e imagina como que fica a sua frequência, como que fica a sua autoestima, como que fica a sua vibração. Só pelo fato de escutar essas pessoas, se eu não soubesse o que eu sei, a minha frequência teria com certeza ido na lona, né? A minha esposa percebeu, ela falou, amor, o que aconteceu? Eu falei assim, aconteceu nada, amor, eu só preciso... Peguei, fui dar uma caminhada, pus o meu fone de ouvido, eu sei que nesse dia eu andei 5 quilômetros, uma voltinha aqui na avenida, e pus uma música bem, bem legal, bem agitada, bem, bem top. Cheguei em casa, tomei um belo banho, né? Abracei minha família e tal. Falei, vamos ver um filme de comédia. Fomos ver um filme de comédia, né? Só falei disso no outro dia para minha esposa. Falei, nossa, amor, a pessoa queixou isso, isso, isso. Não falei tudo, obviamente, né? Não falei de todas as histórias, porque nem todo mundo é capaz de absorver isso com profissionalismo, vamos dizer assim. Aí ela, nossa, coitada, amor, dessa pessoa. Pois é. Então, assim, eu fico imaginando quantas pessoas maravilhosas, incríveis estão nessas operações, que por falta de motivação interior, vão colocar tudo a perder, né? Porque uma coisa que eu preciso falar para vocês, pessoal, isso aí é até grave falar o que eu vou falar. Mas tem pessoas que eu conversei que a estrutura psicológica dela tá tão abatida, mas tão abatido, que teve pessoas que falou assim, se eu não receber isso aí, eu prefiro morrer. Olha para vocês ver o nível que está algumas pessoas dessas operações. Que eu coloquei minha vida inteira nisso. Olha só para vocês verem. E a Bíblia fala que onde você coloca o teu coração, é ali que você habita. Então, esse treinamento que eu desenvolvi é para ajudar vocês. Mesmo aqueles que falam assim, eu tô na quinta dimensão, show de bola. Vamos estar comigo lá, pô. Vamos ajudar a gente lá. Vamos fazer projeto depois junto. Tudo isso aqui é um fator de start para a gente poder fazer network, para a gente poder ajudar um ao outro. Eu conheci pessoas empresárias aqui, fantásticos, maravilhosos. É disso que se trata esse grupo, pessoal. Deixa eu te contar uma história que eu lembrei que agora, falando sobre isso, aconteceu vamos falar, uns 6 anos atrás, mais ou menos, né? E aconteceu num grupo exatamente como esse aqui, esse nosso aqui, né? Tinha um gestor lá, um cara que trabalhava assim muito, ele tinha a profissão dele, trabalhava pra caramba, né? E estava aguardando há mais tempo do que eu. Ele tinha sonhos, tinha visão, tinha projeto. Assim, foi um gestor maravilhoso, tá? Foi porque, infelizmente, ele não está entre nós, tá, pessoal? Não está entre nós, mas foi um cara que eu aprendi a amar e a respeitar muito, muito, muito mesmo. E eu sofri muito com a perda dele, tá? Um dia, ele mandou uma imagem lá no grupo, como ele não sabia fazer edições e montagem, né? Ele colocou aquela figurinha de Jesus Cristo, que tá simbolizando Jesus Cristo, né? Tá agachado, tomando um monte de pedrada e um ser humano ali de boa, né? No caso, ele apagou e pôs um xizinho no ser humano e o Jesus Cristo ali representava ele. O homem ali representava ele. E essa imagem, ela mostrava que um homem sentado ali recebendo pedradas de todo lado. Aí ele escreveu, né, no Paint, dívidas, cobrança, problema de saúde, problema jurídico, pessoas julgando, pessoas ofendendo, amizade sendo desfeita do nada. Quem aí teve amizade desfeita do nada aí, igual eu, dá um joinha aí, né? Carro quebrando, pessoas sendo despejadas de casa. Como eu escutei pessoas falando isso. Eu fui despejado de casa, eu vivi isso aí, viu, gente? Eu vivi isso daí. Uma maré de azar. E aí ele escreveu embaixo da imagem, né? Esse personagem aí me representa.
E eu não vi ninguém desse grupo me perguntando se estou bem, como estou, se preciso de ajuda. Vocês apenas me cobram sem parar, me ofendem e me julgam. E esqueceram que estamos no mesmo barco. Olha que mensagem forte que ele deixou. Aí ele fez uma sacada, ele pegou e abriu o grupo para ver as respostas. Sabe o que aconteceu? A maioria ali, eu lembro certinho, eu fiquei só observando. A maioria ali escreveu assim: estou com problemas também, minha vida tá um saco, não aguento mais essa demora, só mentira, só mentira. Você faz de vítima. Tô com problema de saúde, minha esposa também está com problema de saúde, meu relacionamento foi rompido, não está tendo comida em casa, meu bujão de gás acabou, meu remédio da minha filha não estou conseguindo comprar. Resumindo, todos estavam cuidando da sua própria vida, né? Aí eu te pergunto, você que me escuta aí, como é que vocês acham que vão poder ajudar outros que vocês provavelmente nunca viram na vida e provavelmente pode estar pior do que vocês estão hoje, simplesmente ou apenas porque vão receber muito dinheiro? Porque isso não faz sentido nenhum, tá? Escuta o que eu vou te dizer agora. Aquele gestor, ele não estava pedindo solução. Ele estava fazendo o quê? Um diagnóstico. E o diagnóstico era o quê? Ninguém aqui está pronto. Por quê? Não era porque aquelas pessoas eram ruins, mas porque ninguém se preparou emocionalmente para o que está vindo. Sabe o que a neurociência descobriu, pessoal? Existe um experimento de neurociência que foi criado pelo neurocientista Benjamin Libert. Ele foi realizado na década de 80, né? Descobriu que o cérebro ele já decide 550 milissegundos antes de você ter consciência da decisão. Traduzindo, a maioria das suas decisões não são suas. É como se fosse um firmware do código instalado por anos de pressão, trauma, cobrança, frustração acumulada. E esse firmware, ele não muda porque o seu saldo bancário mudou. Preste atenção nisso. Ele vai mudar apenas quando você para, examina e reescreve o código. O gestor, naquele dia lá, simbolizado por aquela imagem sentada recebendo pedradas, ele não estava precisando de conselhos, né? Ou de escutar que outras pessoas estavam na situação igual a dele. Ele precisava que alguém parasse e perguntasse: como é que você está? 2 palavras, 0 custo e um impacto imenso. Se ninguém no grupo conseguiu fazer aquilo, não é falta de empatia, é falta de código que não foi instalado para isso. Pessoas que não aprenderam a cuidar de si mesmas não saberão cuidar de ninguém, pessoal. O que eu mais percebi nessas conversas que eu tive essa semana foram pessoas reclamando de gestor de Y, dizer, tá, como se eu pudesse resolver. Tá, mas eu tô aqui para escutar, para ajudar na medida do possível. E é disso que se trata. E o mais triste disso, que como elas não aprenderam a cuidar de si mesma e não vão saber cuidar de ninguém, essas pessoas provavelmente vão continuar não sabendo. Independentemente, meu irmão, se você tem 1 trilhão na sua conta, não vai mudar absolutamente nada. Então, antes de perguntar quanto que eu vou receber nessas operações, a pergunta que você deveria fazer é quem eu estou sendo enquanto estou esperando. Porque é essa pessoa que vai receber o dinheiro. É essa pessoa que vai decidir o que fazer com ele. E é exatamente você. E para isso você precisa o quê? Estar preparado. Tem que preparar. É disso que se trata. Essa demora, pessoal, ela foi um presente divino para nós. Eu faço uma pergunta para você aqui antes de entrar naquilo que eu preciso entrar. Se você tivesse recebido 2 meses assim que você entrou nessas operações, eu tenho certeza que você ia abençoar pessoas erradas
você ia comprar coisas erradas, você ia investir em patrimônios, comprar coisas fúteis para chamar a atenção de gente que não gosta de você, ou seja, você ia colocar tudo a perder. É mentira ou é verdade? Lembra da estatística? Pois é, seríamos. Isso aí me enquadra também, tá, pessoal? Né? Eu falo no geral. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu vivi essa jornada, eu vivi esse tempo de frustração e foi por um bom tempo. Eu deixei de realizar sonhos grandes, né, com aquela promessa de recebimento no dia seguinte. Então eu sinto essa dor que muitos sentem, que compartilham comigo. E é por isso que esse grupo seleto, ele foi criado. Não é para ganhar dinheiro em cima de vocês ou para vender algo como alguns aqui vieram me falar, mas sim para cooperar, não para ser melhor ou maior do que alguém aqui de vocês. Longe disso. Eu estava exatamente onde muitos estão e eu sei o que precisa ser feito porque eu segui esse protocolo, eu segui esse caminho, eu estudei para isso. E agora eu quero também falar algo que muitos relataram, né? Muitos relataram, acho que 99% relatou isso daí. Foi só eu entrar nas operações que eu adquiri uma puta ansiedade. Desse jeito eu escutei. Tô falando do jeito que eu recebi, tá? Pessoas que me disseram que não eram ansiosos antes, e isso começou com as promessas de recebimento. Cada vez que diziam que mês que vem eu fico pior, me dá crise de pânico, me dá arritmia, meu coração parece que vai explodir. E aí chega, não acontece nada. Deixa eu te explicar exatamente o que está acontecendo no seu cérebro. Preste atenção nisso tudo aqui, pessoal. Quando você recebe uma promessa de que vai receber em determinada data, o seu cérebro ele libera dopamina, você fica animado, você fica igual o Jiraya, quer virar mortal na avenida inteira. Fica ou não fica? Se eu falar para você aqui agora, hipoteticamente, tá, pessoal? Não vem cortar esse áudio, de espalhar nos grupos aí, que é hipoteticamente. Vamos falar uma data que já passou, né? Dia 20 de fevereiro de 2025. Pronto, não tem como você cortar. Fui mais perto que você. Dia 23 de março de 2025, vocês vão receber, vai cair o pagamento. E aí, você tá ali naquela expectativa, escuta essa data. O que que acontece? Você fica animado, você dorme animado, né? Você abre aquele sorrisão, você dá bom dia para todo mundo na rua. A maioria sim, eu sei porque eu tenho um grupo, pessoal. Eu tinha um grupo com mais de 1000 líderes religiosos para a gente poder fazer trabalho voltado para ajuda, né? Que líder religioso geralmente tá sempre voltado para ajudar as pessoas, né? E tem muitas pessoas que são lideradas por elas aí. Tinha padres, tinha até arcebispo, né? Monge. Nós tínhamos aí algumas pessoas do Afro brasileiro lá como é que chama lá na África lá, gente? Congo, lá em Congo, né? Enfim. E eu conversava com as mais diversas possíveis pessoas que você possa imaginar. Então isso libera dopamina, as pessoas ficavam animadas, davam mais ideia. E dopamina, ele é o neurotransmissor da antecipação, do prazer futuro. E o seu cérebro, ele começa a contar os dias, né? Só, presta atenção, só que quando a data chega, aquela data que foi falada, chegou, e não aconteceu nada, o seu cérebro ele entra em colapso dopaminérgico. A dopamina que foi liberada, ela caiu brutalmente. E sabe o que vem no lugar dela? O cortisol. Pessoal, eu tenho meu exame aqui para quem quiser ver. O meu cortisol em 2019, 2018, 2019, ele tinha dado mais de 50. A médica falou assim: cara, você vai ter um infarto. Se você não cuidar, você vai ter um infarto. A minha esposa é prova. Quantas vezes eu fui tomar banho, tinha que sentar lá, não conseguia ficar em pé.
né? Com essas promessas de recebimento e parará, principalmente nos anos de 2020, né? Nessas pandemias aí, como aconteceu aí, que vocês sabem, não vou falar nome aqui, né? E quando o cortisol está alteradíssimo, isso aumenta pra caramba o estresse, a ansiedade, nos traz medo, medo do futuro, medo do agora. E sabe o que que acontece, pessoal, quando isso se repete ciclo após ciclo? Aí vem aquele ciclo vicioso: promessa, dopamina, frustração, cortisol. Promessa, dopamina, frustração, cortisol. Promessa, dopamina, frustração, cortisol. O nosso cérebro, ele aprendeu um padrão, e esse padrão ele chama o quê? Ele é chamado de ansiedade crônica. Até num psiquiatra eu fui. Eu não tenho vergonha, eu fui no psiquiatra, é um profissional maravilhoso, né? Falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. E aí muitas pessoas vivem preso num ciclo vicioso. Você fica ansioso esperando o recebimento. A ansiedade, ela paralisa nosso potencial. E você não consegue focar em mais nada. E você vive mentalmente no futuro que não chegou. É como você usar aqueles óculos virtual. Já viu aqueles filmes que as pessoas colocam um óculos virtual, fica parecendo zumbi? É igualzinho aquilo. Enquanto isso, na sua vida real, tá passando. Já se passou 85 dias desde o meu primeiro dia que eu vim cá chamar vocês para esse treinamento. 85 dias. E sabe o que que é o pior, pessoal? A culpa não é e nunca foi do gestor. A culpa não é nem do sistema, porque o sistema, de alguma forma, ele está trabalhando para poder trazer segurança para aqueles que vão receber. Uma coisa que eu ensino muito aos meus planilhados, aos meus amigos, eu falo planilhado porque é uma língua que vocês entendem, mas lá eu não chamo de planilhado, eu chamo eles de todos, são todos meus amigos, são todos meus parceiros de negócio. Eu falo para eles a seguinte situação: pessoal, estudem muito. Curso que eu compro, às vezes eu passo o link para aqueles que querem fazer, livro que eu leio, ó, lê esse livro, estuda geopolítica, nosso termostato é geopolítica. Ah, tá acontecendo um negócio no Irã, você acha que isso pode ser uma cortina de fumaça para acontecer? Pode ser sim. Ah, a Lei Clarity está para ser assinada agora no Senado e papapá. Sabe, gente, é essas conversas que a gente tem no nosso grupo. É outro nível. E não é que data que vai ser, porque isso eu já podei muitos anos. Não existe data, não tem data. Data tem quando você nasceu, né? Então parem de culpar gestor, sistema, seja lá quem for. A culpa é totalmente da sua má gestão emocional. Porque foi você que entregou o controle da sua paz por algo que não está nas suas mãos, simples assim. E aí o que acontece? Você entra num vício o quê? De procrastinação. Você adia decisões importantes. Quantas decisões eu adiei por conta disso, gente? Você vive aquilo que não está no seu controle e esquece de viver o que está no seu controle. E aí a sua mente, suas emoções, a sua preparação, sua evolução, isso aqui você controla. Isso você pode treinar agora. E é para isso que eu estou aqui, novamente falando com vocês. E a parte mais legal, gente, que eu tenho que falar para cravar na mente de vocês é que 2026 é um ano profético. E vocês podem até achar que isso é loucura, porque isso não é ficção, não é utopia, isso é uma realidade. Se você não fizer esse ano, mesmo com dinheiro ali na sua conta, o próximo ciclo somente 2035, será que você vai resistir até lá, esses 9 anos? Será? Eu não sei. Será que você vai ter que esperar 9 anos despreparado emocionalmente? Ou você vai decidir agora como várias pessoas fizeram e estão fazendo? Agora, pessoal, sobre investimento, né? Eu preciso falar isso nesse áudio. Esse treinamento, ele tem um valor. Esse valor ele é muito baixo, ele é irrisório. É como se fosse tomar 2 açaí para adulto aqui na minha cidade. É irrisório, né? Para ter acesso, ó, vocês vão ter acesso a neurociência, física quântica, espiritualidade, metafísica, fisiologia e um rico material ali disponível que você vai ter para sempre.
né? E eu preciso te dizer e deixar isso registrado. E também te dizer uma coisa: esse valor não está sendo cobrado de você, ele está sendo investido em você.